Queridos, hoje nós iniciamos então o capítulo 14 da nossa confissão de fé aqui da nossa igreja e vamos tratar de um dos pontos que normalmente traz bastante polêmica no meio evangélico, digamos assim, que é um capítulo que vai tratar sobre a perseverança do santificado, ou seja, neste capítulo 14, nós como igreja concordamos com aquilo que é chamado de o quinto ponto do calvinismo, que é a doutrina da perseverança dos santos. Então a nossa igreja ela não é calvinista em todos os sentidos. Ela é calvinista na sua soteriologia, ou seja, nós concordamos com João Calvino na doutrina da salvação. Porém, nós temos discordâncias na doutrina acerca do batismo, na doutrina acerca da ceia do Senhor, na escatologia, nós vamos divergir. Então nós não somos uma igreja totalmente calvinista, digamos assim. Porém, nós concordamos naquilo que é o fundamental do calvinismo, que é a sua soteriologia. Tá? E neste quinto ponto, que é o quinto ponto do calvinismo, e que está presente na nossa confissão de fé, nós afirmamos a perseverança dos santos. E por que isso é um assunto polêmico? Nós vamos ver pelos textos bíblicos, conforme nós estamos trabalhando, que não há polêmica nos textos, não há textos realmente difíceis de serem trabalhados. Os textos são muito claros em relação a essa doutrina. Então, por que ainda hoje é um assunto polêmico? Muito por conta da teologia que foi desenvolvida no século 20 e 21, principalmente no meio evangélico brasileiro por meio da Assembleia de Deus. Os assembleianos divulgaram muito uma doutrina que é contrária à perseverança dos santos, que é a ideia de que o crente ele precisa ter cuidado para não perder a sua salvação. Então isso é difundido no meio assembleiano e no meio pentecostal e neopentecostal também há essa influência oriunda, não necessariamente do arminianismo, eu diria, tá? Porque Jacó Armínio, ele não desenvolveu essa doutrina na sua teologia. Ele chegou neste ponto da doutrina calvinista e disse que ele precisava de mais tempo para discutir sobre isso. Ele não tem uma posição formada nos seus escritos acerca desse assunto, e ele foi desenvolvido depois pelos seus seguidores, pelos arminianos, as pessoas que seguiram seus escritos, que acabaram desenvolvendo essa doutrina, e hoje nós dizemos que ela é essencialmente arminiana, por mais que ela não venha diretamente de Jacó Armínio, que é o autor dessa teologia. Então, eles creem que o crente, ele pode, no decorrer da sua vida, depois de convertido, perder a sua condição de filho de Deus. Então ele se converte, se torna filho, ele é adotado por Deus, mas na sequência da sua vida ele pode perder essa condição. Ele pode deixar de ser um co-herdeiro de Cristo. E qual é o problema disso? Qual é o grande problema de nós afirmarmos isso? Que um crente ele pode perder esse seu status de salvo. O problema, querido, que crer nisso, ele vai ferir tudo aquilo que nós já vimos nas questões anteriores. Ela fere a doutrina do pecado. Quando nós entendemos o efeito da queda, o que é o pecado, o que ele fez com o ser humano, fica difícil imaginarmos que está sobre nós algum tipo de responsabilidade em relação à salvação, porque como pecadores nós somos incapazes de alcançá-la por méritos próprios. Então, se nós não podemos conquistá-la por méritos, como nós vamos perder essa salvação que é providenciada por Deus, como graça? Então, nós vimos também a questão da santificação dos salvos, A santificação num sentido posicional, declarados santos, declarados justos diante de Deus. Então, como nós vamos perder essa declaração de Deus que nos torna santos? Então, há alguns problemas em relação a isso. Então, o que diz a nossa confissão de fé acerca desse assunto? Ela vai dizer no primeiro ponto, que nós cremos que todo aquele que é filho de Deus, ou seja, foi salvo, alcançado pelo Espírito Santo, ele jamais vai decair da graça a qual ele foi posto. Uma vez que Deus nos declara filhos dele, uma vez que ele nos regenera, uma vez que somos convertidos, e essa conversão ela acontece por ação sobrenatural do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez nessa condição, nós não a perdemos mais. Nós salvos uma vez, salvos para sempre.
Não há mais risco de nós perdermos isso que nós ganhamos em Cristo. Tá? Então, antes há de perseverar até o fim e ser eternamente salvo. Se converteu, você vai perseverar até o fim. Tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não nos tira. Tá? Então, para nós perdermos a salvação, o Senhor teria que tirá-la de nós. Nós não temos a capacidade de fazer isso por conta própria. Tá? E Ele, Deus, continuará gerando e nutrindo fé em nós. Gerando e nutrindo o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que nos conduzem à vida eterna, à imortalidade. Deus é aquele que supre todas essas coisas. Deus continua sendo o mesmo e os eleitos serão guardados pelo seu poder com toda certeza até a salvação final, onde entrarão no gozo espiritual da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão seguros nas palmas das mãos do seu Senhor. E os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Ou seja, Deus nos escolheu na eternidade passada. Ele nos predestinou para a salvação. Então, Ele vai consumar isso que Ele, de antemão, já decidiu. Então, é isso basicamente o que nós afirmamos aqui na igreja. Que nós vamos perseverar, o salvo, ele persevera até o fim, não por conta das suas próprias capacidades, mas porque Deus é o autor e o consumador da fé. Se Ele nos converte a Ele, Ele nos nutre, nos sustenta, nos dá todas as coisas para que perseveremos até o final. Certo? Vamos olhar alguns textos, que é o mais importante aqui hoje. Vamos pegar aqui alguns textos do Evangelho de João. Então, abra lá no Evangelho de João. Primeiro capítulo 5. Capítulo 5, verso 24. O que diz esse verso? Ele diz: eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou. Ele já passou da morte para a vida. Então olha só o que o texto está dizendo. Jesus Cristo diz: olha, quem ouve a minha mensagem, as boas novas acerca da salvação que há em Cristo, e crê que Jesus é o enviado do Pai, que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, essa pessoa já tem a vida eterna. Já conquistou. Não há nenhuma condicional aqui. Não há nenhuma assim, olha, porém, se vocês tropeçarem ao longo do processo, vocês serão excluídos da vida. Não diz isso. Diz que aquele que ouve o Evangelho e crê, já tem vida eterna, já passou da morte para a eternidade, já ganhou, recebeu, certo? Antes de ir para o 10, vamos olhar também o capítulo 6 aqui, verso 39 e 40. Capítulo 6, verso 39 e 40. Diz ali o texto: e esta é a vontade de Deus, que Jesus, não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual que é a vontade de Deus? Que nenhum daqueles que foram eleitos para a salvação se perca. Nenhum. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser frustrada? Não. É impossível com a vontade de Deus. Então ele diz ali: é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha a vida eterna. Não há novamente qualquer condicional. Olha, aquele que crer até o fim. Aquele que permanecer crendo e não deixar de crer em um momento da sua vida. Ele fala de um momento.
onde há conversão, onde há a fé verdadeira sendo depositada no Filho. Então, a partir dali, você tem a certeza de que você ressuscitará no último dia, porque essa é a vontade de Deus. Não há condicional mais uma vez. Agora lá no 10. Capítulo 10, versos 27 a 29. Jesus diz ali: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Aqui você tem ainda duas afirmações, né? Todo aquele que é dado ao Filho tem a vida eterna. E ninguém pode tirar essa vida eterna dele, porque ele está na mão do Filho e está na mão do Pai. É impossível ele ser arrebatado da mão bondosa daquele que elegeu para a salvação. Então, não há, mais uma vez, qualquer tipo de elemento condicional a essa salvação. Você tem a crença, a conversão e, consequentemente, a salvação. Você está salvo. Você recebeu um novo status diante de Deus. E esse status não pode ser tirado. Ele não pode ser revertido. Nada reverterá esse processo, porque Deus opera em nós uma obra que é dele. Ok? Então nós temos alguns textos aqui que são bem claros. Né? Então fica a critério de quem não crer nisso provar biblicamente que a doutrina está errada. Cadê os textos que falam que há qualquer condição em relação a isso? Que há a possibilidade de perder o status de justos diante de Deus. Tá? Mas vamos continuar. Salmo 89. Salmo 89, versos 31 a 34. Aqui, obviamente, há o contexto da aliança davídica, é disso que se trata. A aliança que Deus fez com Davi, mas ele serve como um princípio regulador para as promessas de Deus ao longo de toda a Escritura, inclusive as promessas que nós temos no Novo Testamento. Então nós vimos várias dessas promessas, que aquele que crer não se perderá. É isso que os textos do Evangelho de João nos dizem. Então olha aqui o que diz esses versículos 31 e 34. Se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Então, se forem desobedientes, eu castigarei. Eu vou disciplinar vocês. Contudo, não desistirei de amá-los, nem deixarei de lhes ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Então aqui nós temos um princípio da fidelidade de Deus. Aqui a aliança que está sendo posta é a de Davi. No verso 35 você vai dizer, vai ver ali, né? Fiz um juramento a Davi, em minha santidade não minto. Então é essa aliança que está em discussão. Mas qual que é o princípio fundamental para nós? O princípio do verso 34, que Deus não quebra as suas alianças. Ele não volta atrás em suas palavras. Se ele diz que vai nos salvar, que ele vai nos conservar, nos fazer perseverar até o fim, a partir do momento que nós cremos, isso vai acontecer. Nós podemos até desobedecer, nós podemos até pecar ao longo da jornada, e nós seremos disciplinados por ele. Ele diz, eu castigarei o pecado com vara. A sua desobediência, eu açoitarei. Porém, ele não quebrará a sua aliança. A salvação prometida será consumada. Isso é maravilhoso.
Isso é uma esperança que nós devemos guardar no nosso coração. Que bom saber disso. É muito bom saber disso. Agora mais um texto, lá em Efésios 1:4. Então diz ali o versículo: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante deles. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu os salvos. E Ele escolheu com um propósito: torná-los santos. Perfeito? Sem pecado? Não. Sem culpa diante dele. Ele escolheu nos perdoar em Cristo. Um dia seremos perfeitos, glorificados. Isso faz parte também da promessa. Mas aqui ele diz: olha, eu escolhi de antemão para vocês serem santos e sem culpa diante dele. Ou seja, é possível se tornar culpado depois, porque na conversão nós nos tornamos sem culpa. Correto? Deus nos perdoa dos pecados apenas aqueles que nós cometemos até o dia da conversão? Não, porque a santificação ela é posicional. Há o decreto divino de que nós somos justos diante dele. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados completos, não uma lista de coisas erradas que nós fazemos, mas a nossa condição de rebelião contra Deus. Então, a partir daquele momento, nós somos sem culpa diante dele. E essa condição, ela continua até o fim, até a nossa glorificação. Nós não temos mais nenhuma culpa diante do Senhor. Tá? Então isso não envolve, se fosse assim, né, de nós perdermos essa condição, nós perderíamos minutos depois da conversão. Minutos depois nós já caímos em pecado. E aí, como é que faz? Precisa se converter de novo? A gente precisa conquistar novamente aquele status de sem culpa? Nossa vida vai se tornar um martírio, um suplício. Todo dia nós vamos estar desesperados buscando novamente o favor de Deus. Mas não é assim que ele funciona, graças a Deus, né? Ok? Alguma dúvida até aqui? Então vamos ao ponto 2. Só temos 3 pontos aqui neste capítulo. Ponto 2 diz assim: cremos que a união dos crentes com o Senhor Jesus Cristo é indissolúvel. Não há como você romper essa união do crente com Cristo. Você está unido a Ele. Na conversão você se une em um relacionamento pessoal com o Filho. E isso não pode mais ser quebrado. O amor dele é quem sustenta essa relação. Graças a Deus, não depende de nós. Então essa perseverança não depende de uma livre força por parte dos salvos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto inalterável e gratuito do Deus Pai em querer salvar pecadores, com base na eficácia das conquistas eternas de Cristo na cruz. A base é sempre a obra do Filho e da sua eterna intercessão pelos salvos, da união com Ele, do juramento de Deus, da habitação do seu Espírito, na conversão o Espírito passa a habitar em nós, e da semente de Deus neles. Tudo isso decorre também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. Certo? Vamos a alguns textos. Primeiro, Romanos 8, versos 29 a 39. Então diz ali o texto: pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos.
Depois de predestiná-lo, ele os chamou. Depois de os chamá-los, os declarou justos. A declaração de justiça de Deus. Deus nos declara justos. Depois de declarar o justo, lhe deu sua glória, ou em outra tradução, lhe glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que podemos dizer diante dessa realidade? De que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus nos chamou, que Deus nos justificou e que Deus vai nos glorificar. A obra é dele, o trabalho é dele. O que diremos diante disso? Se Deus é por nós, se isso é ele quem faz, quem será contra nós? O que pode acontecer conosco? Se ele não poupou nem mesmo o próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Acaso não nos fará perseverar até o fim? Se ele promete todo esse processo do chamado à glorificação, ele não vai nos dar força para perseverarmos em dias difíceis? Ele não vai nos fazer permanecer crendo, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis? Vai! Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem pode trazer acusação contra eles se Deus já justificou? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. É Ele quem declara, nós não conquistamos essa declaração. Ele, em amor, nos declara justos. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará então do amor de Cristo? O que pode nos fazer tropeçar neste caminho, nos fazer perder a salvação? É isso que se trata. Como perderemos a condição de salvos diante de Deus? Serão aflições que vão nos fazer desistir? Serão calamidades? Serão guerras? Serão perseguições? Será que se passarmos fome, nós vamos abandonar a Deus? Deixar de perseverar e crer nele? Será a miséria, o perigo, ameaças? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que há por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Cristo revelado em Jesus nosso Senhor. Nada pode nos fazer perder a salvação, é isso que o texto está dizendo. Não há circunstância alguma que faça um salvo apostatar da sua fé. Não há como. Se você vê o primeiro versículo do capítulo 8, o que diz lá? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Não há condenação. Não há como perdermos essa condição. Deus nos salvou em Cristo, salvos uma vez, salvos para sempre. Agora, Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Salvação uma vez por todas, qualquer um que se aproxima de Deus por meio de Cristo. E aqui vem uma obra de Cristo hoje, né? Cristo está no céu fazendo o quê? Intercedendo em favor desses que são salvos. Ou seja, se um único salvo, um único crente perder a sua salvação, isso significa que Jesus falhou na sua intercessão. Jesus pode falhar na sua intercessão? Será que a oração de Cristo não é atendida? Não, Ele é o próprio Deus. Ele está lá intercedendo em nosso favor, nos ajudando a perseverar até o fim. Efésios 1, verso 13 e 14.
Agora um pouquinho do papel do Espírito Santo nisso, né? Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Vocês ouviram o Evangelho. E quando creram em Cristo, no momento da fé, você creu no Senhor Jesus, quando você depositou a sua confiança nele, o que acontece? Deus colocou sobre você o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo que Deus colocou em você no momento da conversão é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Ele nos dá o seu Espírito como um selo, uma marca de Deus. O Espírito habitando em nós é a garantia de que Deus vai nos resgatar lá no final. Ele vai nos salvar. É a garantia de Deus em nós. Não há como perder. O Espírito Santo não nos abandona. A partir do momento que ele habita em nós, ele habita até o fim, até a glorificação. Isso também é reforçado em Efésios 4:30. Vai ser até o próximo texto que nós vamos ler, então você pode abrir e já deixar aberto aí. Onde ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então o Espírito Santo ele não pode ser perdido. O que ele pode acontecer com ele é ser entristecido. É isso que pode acontecer. Quando você peca, você entristece o Espírito que habita em você. Até o ponto que talvez você nem... Sabe aqueles dias que você sente, parece que eu não estou bem com Deus, eu tenho dificuldade para orar, eu não tenho alegria em fazer essas coisas. Normalmente é quando o Espírito Santo está entristecido, por consequência às vezes de hábitos, de pecados repetidos, enfim, mas ele está ali. O que nós temos que fazer é nos encher novamente dele. Como que nós nos enchemos? Ele não é um gás misterioso, como nas igrejas normalmente, né? Parece que você tem que se encher daquele gás místico e aquela força vai te mover a fazer coisas irracionais. Pelo contrário, o Espírito Santo se enche em nós quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais nós estamos próximos da congregação, quanto mais nós estamos falando com Deus em oração. É dessa maneira que o Espírito cresce em nós e ele vai crescendo. E aí nós vamos guiando a nossa vida de acordo com o Espírito Santo, porque estamos próximos da palavra, que ele é o autor. Nós estamos próximos de Deus em oração. Nós estamos cheios da comunhão com o corpo de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Por fim, capítulo 3, ele diz, ponto 3 do capítulo 14, ele diz: cremos que nessa esfera terrena, que nós vamos tratar um pouquinho, né, da condição nossa como crente. Significa que, salvo para sempre, então nós podemos fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito? Não é a doutrina bíblica, né? Nós cremos que nessa esfera terrena, as tentações e os pecados assediarão os filhos de Deus pela corrupção que ainda permanece dentro deles. Há o pecado dentro de nós. E nós seremos tentados, na grande maioria das vezes, pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos, nossa própria carne, nossa própria natureza pecadora, que nos move, nos inclina a isso. Mas não só por isso, né? Também pela negligência aos meios para a sua própria preservação, ou seja, quando nós negligenciamos os meios de graça, quando nós negligenciamos a meditação diária na palavra de Deus. Lembra o Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que anda com o mundo, se alimenta daquilo que o mundo dá, ou bem-aventurado é aquele que medita dia e noite? Por que ele é bem-aventurado? Porque ele está enchendo a sua mente da mente de Deus. Então, quando nós negligenciamos isso, nós nos tornamos mais suscetíveis a cairmos em pecados. Então, nós temos que estar sempre usando os meios para nosso próprio bem, a nossa própria preservação. Por conta disso, né, por conta de vacilarmos nesses pontos, por causa do pecado que nos atrapalha, por causa de nós não fazermos a nossa parte naquele que é o processo da santificação progressiva, que nós estudamos quarta passada, nós podemos cair em tristes pecados. Eles podem ser recorrentes. E com isso, a nossa visão fica obscura. Nossa visão fica obscurecida por conta disso. Nós perdemos de vista a glória e a graça de Deus.
nós nos tornamos tristes, nós perdemos um pouco da esperança vindoura. E deste modo, nós caímos em desagrado perante Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ficamos privados das bênçãos e confortos, ficamos de corações endurecidos, de consciência fraca e ferida. Muitas vezes nós podemos ofender e escandalizar outras pessoas. Isso é possível. Um crente pode trazer escândalo ao outro por estar em um momento como esse. E fazem vir sobre si mesmos o juízo de Deus ainda neste mundo. Ou seja, o pecado ele tem consequências que nós muitas vezes colhemos aqui. Então, um crente, por exemplo, que caiu em adultério, um pecado grave, ele vai sofrer as consequências disso. Ele vai sofrer, ele pode ser crente de verdade, que caiu nesse pecado, não vigiou, não usou os meios de graça, e aí ele vai colher os reflexos disso, no relacionamento que foi rompido com a esposa, com o marido. As consequências disso de disciplina dentro da própria igreja, tem consequências que nós colhemos. Se você mantém um vício na sua vida, você costuma beber, bebida de álcool, que a Bíblia não proíbe, apenas diz moderação, você pode colher uma cirrose no futuro. São coisas que o pecado pode trazer as suas consequências no tempo presente. Mesmo assim, nós cremos que os crentes, mesmo quando estão em um momento de repetir algum pecado, se são crentes de verdade, vão ser disciplinados e logo, em algum momento, renovarão o seu arrependimento. Ou seja, eles não vão conseguir conviver com aquilo por muito tempo, de maneira a se alegrar com aquilo. Não. O pecado no crente traz pesar, traz angústia. E os crentes, em algum momento, se arrependerão daquilo. E aí, então, serão preservados através da fé em Cristo Jesus até o fim. Esse é o caminho do crente. Nós não nos tornamos santos e perfeitos, mas nós cremos que o crente, em algum momento, ele vai se arrepender. Então, é por isso que existe a disciplina eclesiástica na igreja. Os passos é para trazer o crente para cair em si em algum pecado obstinado. E isso pode ir até as últimas consequências, que é a expulsão, para que lá fora ele perceba o erro e possa retornar arrependido. São os meios que Deus nos dá para lidar com essa realidade. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Bento levantou a mão ali. Quer perguntar? Não. Então vamos aos textos. Primeiro, Efésios 4:30. É o texto que nós estávamos antes, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, de que maneira que nós entristecemos? Quando nós caímos em pecados ou quando deixamos de usar dos meios que Deus nos dá para crescimento e santificação. Salmo 32. Salmo 32, versos 3 e 4. Salmo de Davi, né? Ele diz ali: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Essa é a realidade do crente quando cai em pecado. Não há prazer nisso. Pelo contrário. Aqui Davi dizia que enquanto ele não confessou o pecado, enquanto ele não chegou diante de Deus e se arrependeu e confessou, ele definhava, ele gemia no seu próprio corpo. Essa é a ideia. E aí vem a questão da disciplina de Deus. Olha, dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Se você é filho, Deus vai disciplinar até que você chegue ao arrependimento. Então, enquanto não confessou, Deus pesou a mão ali sobre Davi. Até o momento que ele reconheceu. Que ele se arrependeu daquilo e mudou seus caminhos. Então, esse é o processo, né? Nós não temos alegria como crentes no pecado e somos disciplinados por Deus, porque somos filhos. E Ele nos traz ao arrependimento. Agora, Hebreus 12 também vai falar sobre disciplina.
Hebreus 12, versos 5 a 8. O texto diz: Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Olha só, queridos. Esse texto dá uma bela meditação. Deus nos disciplina. Como pecadores, nós vamos sofrer a disciplina de Deus. Se a gente não passou em nenhum momento pela disciplina do Senhor, a gente tem que parar e pensar. Será que somos de fato filhos? Então o Senhor nos corrige. Por quê? Porque Ele nos traz sempre ao arrependimento, ao reconhecimento do erro, do pecado, e nos volta a depender unicamente dEle. Agora, antes de encerrar aqui, eu quero trazer ainda alguns textos a mais para acrescentar aqui a discussão. Filipenses 1:6. Esses textos, eles enfatizam que a obra da perseverança é de Deus em nós, e não um mérito nosso. Filipenses 1:6, ele diz ali: Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que obra é essa que será completada? A obra completa. Aquilo que Paulo já falou. Os que foram escolhidos, foram justificados, foram chamados, justificados e serão glorificados. Deus completa essa obra. É a obra dele, é o plano dele para aqueles que ele escolheu. Então isso pertence ao Senhor. Deus é quem executa. É por isso que não há qualquer dúvida, não há qualquer medo de que a gente possa perder ou falhar num processo que é Deus operando em nós. E não nós. Agora 1 Pedro 5:10. Primeira Pedro 5:10. Diz o texto: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Graça. Em sua graça, Deus nos chamou para sermos participantes da glória eterna. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Olha só o que Deus faz. Ele restaura, sustenta, fortalece. Até o fim. Até nos colocar em firme alicerce. Porque Ele tem o poder. Ele faz em nós. E agora, só passa adiante aí as cartas de Pedro e de João. Chega em Judas, a epístola de Judas, verso 24 e 25. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Toda a glória
é aquele que é poderoso para nos guardar de cair e para nos levar com alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória. Então significa que se em algum momento nós acharmos que nós é quem perseveramos, a glória toda é de Deus? É uma parte que é nossa no processo, então. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos faz perseverar. Então, o que tudo isso nos mostra? Que nós somos salvos pela graça. Nós já temos visto aqui ao longo dos outros capítulos que tratam da soteriologia, que a salvação é graça. Favor que nós não merecemos. Deus nos concede salvação. E neste momento, Deus nos justifica. É o nosso status diante de Deus. No momento da conversão, nós nos tornamos justos. Isso não é perdido em momento algum. Nós deixamos de pecar, é isso que a Bíblia diz? Infelizmente não. Infelizmente nós continuamos e por isso Deus nos disciplina, para nos trazer de volta ao arrependimento e à perseverança. Então, biblicamente, sobre quem que recai a responsabilidade de nos fazer perseverar com uma fé inabalável? Sobre Deus. Deus mesmo coloca sobre ele essa responsabilidade. E graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós, como seria? Então a perseverança dos santos é uma obra operada por Deus. É Ele quem faz. Então agora, queridos, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Normalmente eu trago aqui no final dos capítulos aquilo que nós rejeitamos, né? Porém, nós já falamos dessa rejeição em outros momentos, né? Da rejeição da doutrina de que nós podemos perder a salvação, né? Eu já trouxe em outros dias. Então aqui hoje eu mudei um pouquinho. Eu, em vez de trazer as rejeições, eu trouxe alguns desafios para quem rejeita essa doutrina. Um desafio para aqueles que não creem nisso, que eles creem que é possível o crente perder a sua salvação no caminho. Uhum. E ela não tem tempo disso, a Bíblia mostra algum requisito. Então, cara, aí vem na questão da santificação em termos de posição e a progressiva. A progressiva é aquela que inicia na conversão e continua progredindo cada vez mais até o fim. Para alguns não vai ter tempo disso. Então, alguém que se converte e crê verdadeiramente em Cristo, ele é justo, ele se torna santo posicionalmente, mas ele não tem tempo para demonstrar isso com a sua vida. Mas ele não deixa de ser salvo por isso, porque a salvação vem na posição. Declarados justos, justificados santos, ou seja, separados. Habita na conversão. A eleição é aquele processo inicial, na eternidade passada Deus escolheu. E aí depois dele escolher, ele vai chamando os escolhidos ao longo da história, né? Então esse é o processo. Ok? Era isso? Tem mais alguma pergunta? Pode falar. Uhum. Na perdição, nós temos a responsabilidade. Deus nos responsabiliza pelo nosso pecado e pela nossa condenação. Nós não somos condenados porque não fomos eleitos. Nós nos rebelamos contra Deus. Essa é uma decisão que a humanidade tomou. Nós herdamos isso dos nossos pais e nós nascemos nessa condição. Então, disso Deus não tira a nossa responsabilidade. O fato da sua obra da salvação ser graciosa não exime nós da nossa culpa diante dele. Tá? Então, ele nos salva por graça. Mas aqueles que não são salvos são por conta dos seus atos, dos seus pecados. Deus não peca no nosso lugar, ele não é o autor do pecado de forma alguma. E há também um nível de responsabilidade nessa parte da santificação progressiva. Aí Deus coloca sobre nós uma responsabilidade de nós o buscarmos. A maturidade, buscar crescer. Deus não coloca as escrituras na nossa mente no momento da conversão. Nós não saímos, depois de convertido,
com a Bíblia decorada. Que bom se fosse assim, né? Ia facilitar, mas não é. Depende de cada um de nós nos esforçar para nos tornarmos cada vez mais semelhantes. Então aí vai ter a diferença entre os crentes de maturidade. Aqueles que se dedicaram mais, que buscaram mais, vão ter mais maturidade em termos de palavra de Deus, de um compromisso com Cristo, enfim. Mas não há diferença espiritual, porque todos compartilham de um mesmo Espírito. Esse talvez seja o grande erro das igrejas que enfatizam demais a parte humana e colocam sobre o homem uma responsabilidade na salvação. E aí começa uma divisão entre crentes que são mais espirituais do que outros. E aí você introduz a doutrina do batismo no Espírito como uma segunda bênção depois da conversão. Né? Então a responsabilidade recai em nós sobre a queda. Né? Nós caímos, nós nos rebelamos contra ele. Era isso? Ninguém mais? Então aqui os desafios, né? Se alguém crê que é possível perder a salvação. Primeiro, se alguém perdesse a salvação, como faria para obtê-la novamente? Esse é um ponto. Então, qual que é a resposta comum aqui? Como que alguém pode ser salvo novamente? Abandonar o pecado cometido. É isso que eles dizem, né? Você precisa abandonar determinado pecado. Ou seja, você está atrelando à salvação uma obra pessoal. Você está dizendo assim, olha, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, no final das contas, essa segunda salvação, né, porque você perdeu a primeira, você já está na segunda, ela vai ser obtida por meio de uma medida pessoal que você tem que tomar na sua vida. E aí você, o que faz? Reduz a cruz e acrescenta algo que você precisa fazer. Então ela se converte, perde, busca a segunda salvação, perde, busca a terceira salvação, perde, e assim vai indo. Todo dia é uma luta, uma busca por se achar merecedor da salvação. Né? Porque recai sobre você a responsabilidade. E atrela isso à presença. Atrela a salvação, muitas vezes, à presença da pessoa numa igreja. Eu sou crente, mas eu sou desviado. Né, algo assim, né? Porque eu não estou frequentando uma igreja e tal. Então você está atrelando ali algum tipo de responsabilidade sua, né? E não é o que a Bíblia nos mostra. Segundo desafio: se a salvação pode ser perdida, como que em algum momento nós vamos poder descansar numa redenção que há em Cristo? Nós vamos viver um suplício tremendo, nós vamos estar todo dia angustiado. Como que nós vamos poder, aqui neste mundo, saber que está tudo bem entre mim e Deus? Se daqui a pouco eu sei, né? A Bíblia diz que a gente tem pecados que a gente nem sabe que comete. Pecados de ignorância. Então como que eu vou saber se eu todo dia eu peco? Como que eu posso saber se eu ainda estou salvo? Não tem como. E aí como é que a gente vai ler lá, por exemplo, João 14:1, não se turbe o vosso coração. Meu coração vai estar atribulado todos os dias, diante de uma realidade de que eu posso a qualquer momento perder o status de salvo. Ou seja, crer nisso, na possibilidade de perdermos a salvação, é sinônimo de você não ter nunca mais paz na sua vida. É você não conseguir descansar. Você vai morrer no último dia sem ter a certeza da sua salvação. Você vai no último dia estar angustiado. Né? Você adoeceu alguma coisa, você vai ficar angustiado. Não sei se eu vou ser salvo. Será que eu fiz o suficiente? Será que tem algum pecado em mim que eu ainda conservo que não sei? Isso pode romper o meu relacionamento com Deus e a minha consequente salvação? Então olha só como é complicado, né? Como é complicado. Então tudo vem de atribuirmos a nós uma responsabilidade maior do que a Bíblia nos coloca. Como pecadores, jamais seríamos salvos por nós mesmos. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Então todos esses textos que nós lemos falam em um sentido, que não há como um salvo perder a sua salvação. Uma vez alcançado pelo Espírito, uma vez crente, crente para sempre. Ele pode tropeçar? Pode. Um crente ele pode tropeçar, ele pode ter momentos
onde ele sai do caminho. Pode ter muitas vezes crentes na igreja que se afastam da igreja. Mas se são filhos, o que ele vai fazer segundo a Bíblia? Deus vai discipliná-los. Deus vai lá com a sua vara e vai açoitá-los. E vai trazê-los ao arrependimento. Talvez não para a mesma igreja, talvez ele vá para outra igreja, mas ele vai crer. Talvez ele não chegue nem a dar tempo de voltar, mas no seu íntimo ele se arrepende, confia no Senhor como único e suficiente Salvador e está salvo. Então é maravilhoso sabermos disso. Isso aqui, para a maioria dos crentes que conviveram em igrejas pentecostais, os pentecostais, saber dessa doutrina é como tirar um fardo das costas. Saber dessa doutrina é como lá o cristão de peregrino que chega diante da cruz e entende e cai aquele fardo. Estou salvo. Graças a Deus, não depende de mim. Graças a Deus, não é qualquer coisa que eu possa fazer. Não é uma conduta irrepreensível que vai nos fazer ser salvo. É aquilo que Cristo fez por mim na cruz. É por isso que Ele é o único e suficiente Salvador. É suficiente. Não tem nada que possa ser acrescentado a isso. Ok? Alguma dúvida, queridos? Não? Então vamos orar para encerrar. Amado Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa doutrina tão preciosa que nós aprendemos por meio da Tua Palavra, que é a perseverança dos salvos, Senhor. Obrigado por sabermos que não depende de nós, Senhor, porque quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa maldade, nós podemos perceber, Senhor, que se fosse por algum tipo de obra ou mérito, isso seria impossível. Mas graças a Deus que o Senhor providenciou tudo aquilo que precisamos para obter salvação por meio de Cristo Jesus e da obra que Ele executou na cruz. Que possamos descansar nisso, possamos confiar com todo o nosso ser, e aí então podermos ler textos que dizem que nós não precisamos ficar com o coração perturbado, porque nós temos a certeza de que um dia estaremos diante do Pai em perfeita comunhão com Ele. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém.